Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 6, que tem como título Encontrando Descanso nos Laços Familiares. O verso dessa semana está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 17, verso 18, e diz assim: Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Bem, a lição dessa semana, ela vai abordar aqui um pouco da história de José. E vamos aqui ver algumas questões, alguns ensinamentos, melhor dizendo, dentro do contexto da história de José. Vamos ver nessa semana, né, estamos vendo durante essa semana já alguns conceitos, e na próxima semana ainda também abordaremos a história de José, buscando aí outros entendimentos dessa história tão incrível que é a história desse personagem bíblico chamado José. Bem, na lição dessa semana, nós temos aqui duas verdades eternas, né? A lição ela se concentra em duas verdades eternas. A primeira delas é a seguinte: não é porque passamos por provações e enfrentamos dificuldades que de alguma forma Deus nos abandonou ou nos ama menos. Bem, a primeira verdade então primeira verdade eterna é essa. Não é porque nós estamos passando por dificuldades, passamos por provações, por adversidades, que Deus tenha nos abandonado ou nos ama menos. A segunda verdade eterna, que a lição dessa semana se concentra, é a seguinte: os desafios com que nos deparamos frequentemente nos preparam para algo muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Interessante que essas duas verdades eternas, elas se interligam, né? Elas se ligam entre si. A primeira diz que não é porque passamos por desafios, problemas, adversidades, que Deus tenha nos abandonado ou nos ama menos. E a segunda diz então, complementando a primeira, passamos por dificuldades, adversidades, problemas, e todas essas situações, elas nos preparam para algo muito maior do que nós nem podemos imaginar. E essas duas verdades eternas nós vemos claramente na história de José. É incrível. Perceba só, no início aqui da lição a gente vai vendo o lar disfuncional que José ele nasce. Né? Você pode perceber na história dos seus antepassados. A gente pode começar aqui por Abraão, que é o bisavô de José. Abraão e Sara tinham ali uma promessa divina de que teriam um filho. Através desse filho ali seria gerado uma nação. Né? E Abraão e Sara ali no primeiro momento não acreditam e tentam de uma maneira apressar essa promessa divina, e Sara então, não tendo filhos ali, ela oferece a sua serva Agar para que Abraão então se deitasse com ela e obtivesse um filho em nome de Sara, né? E isso a gente percebe que criou problemas, não apenas problemas para o futuro, mas problemas naquele momento, naquele lar, né? Até chegar ao ponto que Agar, né, e o filho que ela teve com Abraão, o Ismael, tiveram que sair da casa de Abraão. E é claro, como eu falei, também gerou consequências futuras, né, consequências muito grandes, dessa decisão que eles tomaram. Na sequência, a gente já viu o filho de Abraão, Isaac, também teve problemas no seu lar. Né? Isaac, como a lição própria fala, que ele, de certa forma, favorecia Esaú. Né? Esaú era o filho primogênito. E ali nós tínhamos um problema, né, de Jacó, irmão de Esaú, né, filhos ali de Isaac. Eles tinham ali também uma rixa, e Jacó, junto com a sua mãe, engana, né, o seu irmão, engana o seu pai. Problemas também que geraram consequências futuras. E na sequência a gente vê logo na história de Jacó também, né, não só esse momento que ele engana o seu pai, o seu irmão, mas ele é enganado também por seu tio Labão, que oferece ali Raquel, né, para ser sua mulher, mas no momento onde ele realmente obteria Raquel, ele acaba recebendo de Labão Lia. E aí a gente vê um outro problema ali, né? Então Jacó ele fica com Lia, fica com Raquel, e essas duas não se entendem, elas têm ali questões também de disputa de quem tem mais filhos, até que chega um momento onde elas não podem mais ter filhos e oferecem as suas servas
para que Jacó tenha filhos com as suas servas. E a gente percebe assim que esse é o lar disfuncional que José nasce. Numa primeira análise, a gente vai vendo também que havia uma necessidade de José sair desse lar, né? Para José se tornar quem ele se tornou, a gente vai ver no decorrer dessa lição, ele precisava sair desse lar. Um lar muito ruim para ele, inclusive porque o seu pai, Jacó, o favorecia, né? O privilegiava, né? O mimava de forma bem clara. Né? O único que recebeu uma túnica colorida foi José, né? José, ele vinha até o seu pai contar tudo que os seus irmãos faziam de errado. E aí até que chegou o ponto que José também teve sonhos onde ele via que ele chegaria a se tornar maior do que seus irmãos, maior até que seu pai, e isso foi causando cada vez, todo esse contexto foi causando cada vez mais inveja dos seus irmãos. Até que chegou um ponto que os seus irmãos decidem matar José, né? Mas, de forma bem resumida, no final da história, eles não matam José e vendem José como escravo para o Egito. Bem, então nessa primeira análise a gente viu o lar disfuncional que José nasceu. E aí, no momento em que José ele vai se encaminhando já como escravo, né, vai se afastando do seu lar, a lição dessa semana ela nos mostra uma decisão muito importante que José tomou nesse momento, que ele estava se afastando do seu lar, né, se encaminhando ali como escravo para o Egito. Perceba só, no momento em que José estava se afastando do seu lar, diz assim: então seus pensamentos se voltaram para o Deus de seu pai. Na infância foi ensinado a amá-lo e reverenciá-lo. Muitas vezes, na tenda do pai, tinha ouvido a história da visão de Jacó, quando saiu de sua casa como exilado e fugitivo. Entregou-se completamente ao Senhor, ali mesmo, e orou, para que o guarda de Israel estivesse com ele em seu exílio. Essa é a primeira decisão que José toma, né? É uma decisão correta. A melhor decisão que ele tomou quando ele saiu do seu lar. Ele poderia estar indignado, irritado, nervoso, achando que Deus tinha o abandonado. Lembre que nós falamos no início da lição das duas verdades divinas que essa lição dessa semana ela se concentra. Uma delas é essa. José, ele entendeu que apesar das circunstâncias, apesar do momento adverso que ele estava vivendo, ele entendeu que Deus não tinha o abandonado. E ele aqui então, ele se entrega completamente ao Senhor. Ora, para que o guarda de Israel estivesse contigo, com ele, né, em seu exílio. Essa é a primeira lição que nós temos. A gente percebe que no decorrer da história, as coisas não melhoraram para José. Elas foram, de alguma maneira, até piorando. A gente vai ver isso no decorrer da lição. E aqui a gente percebe justamente essa verdade eterna que nós falamos. O se entregar a Deus, né? Compreender que Deus está no controle, compreender que Deus está ali controlando todas as situações, não quer dizer que as coisas vão sair bem o tempo todo. Não quer dizer que as coisas vão sair bem logo na sequência de que a gente se entrega a Deus. Mas a gente precisa entender que Deus está conosco, apesar das adversidades, apesar dos problemas, e José entendeu isso. E aqui ele então se entrega completamente ao seu Deus. Continuando então na história de José, a gente percebe algo muito interessante que a lição ela aborda, a questão do valor, né? Encontrando o verdadeiro valor próprio. José ele cresceu num ambiente onde a própria lição ela fala, né? Ele acreditava que era o filho mais querido, o mais amado. E naquele momento, enquanto escravo, qual era então o valor de José? Ele estava num ambiente onde ele era o mais querido, onde ele realmente achava que valia mais que os outros. E agora, como escravo, qual era o verdadeiro valor de José? O valor de José era teoricamente ali era o que as pessoas estivessem dispostas a pagar por ele. Né? Seria uma quantidade de moedas ali que algumas pessoas tivessem dispostas a pagar. Esse era o valor que ele tinha para as outras pessoas. Né? E interessante que a gente para pensar na nossa vida, qual é o nosso valor? Né? Qual é o valor que nós temos num mundo onde cada vez mais é valorizado aquilo que é superficial? Qual é o nosso valor?
qual é o nosso valor para as outras pessoas. Um mundo onde a gente tenta mostrar o que temos, o que somos, né, de forma superficial, para que as pessoas valorizem a gente. Qual é o nosso valor? Eu diria que até também um problema, não é só o problema, né? O problema não é apenas, melhor dizendo, o fato das pessoas valorizarem só o superficial. Mas o problema também é nós tentarmos encontrar o nosso valor por nós mesmos, né? Há muitas linhas, né, dessas questões de autoajuda e tudo, que tentam fazer a pessoa encontrar o próprio valor. E a gente fica assim, qual é o meu valor? Né? Eu tenho que me valorizar. A gente se olha no espelho, fala algumas palavras de efeito, tentando se valorizar. Mas isso ainda é falho, porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. Nós só vamos entender o nosso valor por completo quando nós compreendermos o quanto nós valemos para o nosso Criador. Porque é apenas o nosso Criador, apenas o nosso Deus, que foi capaz de enviar o seu Filho para morrer por cada um de nós. Ele é o único que entende o verdadeiro valor de cada ser humano. E nós só vamos ficar tranquilos, né? Acabar com essa inquietação de qual é o meu valor, ninguém me valoriza, eu tenho que encontrar o meu valor. Nós só vamos parar com essa inquietação quando nós entendermos o valor que nós temos para o nosso Criador. Quando nós entendemos isso, nós paramos de ficar preocupados com o que as pessoas assim estão valorizando ou não valorizando a gente. Nós não vamos ficar preocupados em ficar nos olhando no espelho, falando palavras de efeito, buscando um valor próprio. Nós vamos ficar tranquilos, porque nós temos um valor infinito para o nosso Deus Criador. Nós valemos o sangue de Cristo Jesus, que morreu por cada um de nós para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Nós não vamos nunca conseguir, nós mesmos, nos valorizar a esse ponto. Nós nunca vamos ser valorizados por alguém aqui nesse mundo na mesma altura do valor que Deus tem por cada um de nós. Então vamos parar com isso e entender o quanto nós valemos para o nosso Deus, que é um valor infinito, não tem preço, preço de sangue, não tem dinheiro nesse mundo que pague a nossa vida, foi o sangue de Cristo que pagou. Então nosso valor é imenso, é infinito, é incompreensível até mesmo por nós, mas nós precisamos entender para ficarmos tranquilos que nós valemos para o nosso Deus, que nos ama infinitamente. Valemos algo infinito. Valemos o sangue de Cristo Jesus. Que nós possamos entender isso, para que ficamos então bem tranquilos. No decorrer da história de José aqui, continuando, não vamos nos alongar muito. Nós percebemos o momento em que José ele é tentado pela esposa de Potifar, o seu chefe. Bem, a esposa de Potifar já estava ali perseguindo José por algum tempo. E José ele não cedia, porque José ele tinha os princípios divinos, então ele não cedia para a esposa de Potifar. Até que chegou o ponto, então, que a esposa de Potifar mentindo, né, que José, então, tentava alguma coisa com ela, mas Potifar sabia que José não tinha feito nada e Potifar, então, prende José para manter a sua aparência de chefe, né, Potifar provavelmente até deve ter recebido conselhos para matar José diante daquela situação, mas Potifar sabia que José não tinha feito nada. Mas para manter suas aparências de chefe, de um governante ali importante, ele acaba prendendo José. Mas perceba que Deus ele sempre tem tudo sob controle. José ele tomou uma decisão importante, lembra quando ele estava se encaminhando para o Egito como escravo? De se entregar a Deus, de permitir que Deus fosse o guarda dele, controlasse, guiasse a vida dele. E veja o que Ellen White fala em Spiritual Gifts, volume 3, página 146, ela diz o seguinte: a parte que José desempenhou na sombria prisão foi o que o ergueu finalmente à prosperidade e à honra.
Deus determinara que ele obtivesse uma experiência pelas tentações, adversidades e lutas, a fim de prepará-lo para ocupar uma posição exaltada. Deus tinha um plano para José, permitindo que ele fosse preso. Deus ele não criou a tentação para José. Deus não tentou José, não. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que aquilo estava transformando cada vez mais o caráter de José. E ali, na sombria prisão, como diz aqui o texto que eu acabei de ler, né? A parte que José desempenhou na sombria prisão foi o que o ergueu, finalmente, à prosperidade e à honra. Deus tinha tudo sob controle. Deus sempre tem tudo sob controle, apesar das dificuldades, apesar das questões que acontecem. Lembra das duas verdades divinas que nós falamos no início da lição? A primeira foi: apesar das dificuldades, das adversidades, Deus não nos abandona e não nos ama menos. E a segunda é do quê? As dificuldades, os problemas, as adversidades, elas fazem com que nós possamos nos preparar para coisas inimagináveis. E aqui foi o que aconteceu com José. Todos esses problemas, adversidades, foram transformando o seu caráter. Foi Deus transformando o seu caráter, até que o ergueu finalmente à prosperidade. E nós vemos na história de José que ele se tornou o segundo mais importante em todo o Egito. Era o primeiro-ministro, estava abaixo de Faraó. Não é pouco. Não podemos duvidar que Deus tem tudo sob controle. Não podemos duvidar que Deus ele permite que os problemas aconteçam para moldar o nosso caráter, para nos preparar para coisas e situações que nós não imaginamos que vamos estar preparados para enfrentar. Aqui, no trecho da lição, diz assim: a vida na terra não é justa, mas, assim como José, precisamos encontrar descanso em Deus, não nos concentrando na injustiça da situação, mas confiando sempre em Deus. A vida não é justa aqui nessa terra. A vida não é justa, né? Se a vida aqui na terra fosse justa, Cristo não precisaria retornar, talvez, né? A vida não é justa aqui, há muita maldade, injustiças. Mas nós não podemos nos concentrar na injustiça da situação, como disse agora nesse trecho que eu li. Nós precisamos fazer como José, confiar em Deus, permitir que Deus seja o nosso guia, o nosso guarda na caminhada que é a vida aqui nessa terra. Permitir que Ele nos guie, compreendendo que tudo que acontece é Deus permitindo que essas coisas aconteçam para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa vida por completo, nos preparando para situações muito mais importantes. Então, que essa possa ser a nossa certeza de que podemos confiar nesse Deus, podemos confiar nele assim como José confiou. Podemos permitir que Deus controle todas as situações, acreditando que mesmo que as situações que nós passemos pareçam ser injustas, nós possamos entender que é um Deus trabalhando na nossa vida, permitindo que essas coisas aconteçam para nos transformar, nos preparando principalmente para herdar a vida eterna. Que Deus te abençoe mais uma vez. Foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na próxima lição. Até lá!